Mateus, capítulo 12, versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Hoje nós vamos falar sobre a família do Evangelho. Será que existe de fato alguma diferença entre a família como nós a conhecemos, ou a família tradicional brasileira, e entre a família do Evangelho? E aqui, antes de começarmos a caminhar pelo texto, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós iremos percorrer as Escrituras e iremos perceber que a família, de fato, como Deus constituiu, formado por homem e mulher, não é? Por uma união heterossexual, ela é projeto de Deus, né? A própria constituição do casamento, né? A união entre duas pessoas que se amam de fato, se respeitam. E Jesus disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. É interessante quando a gente olha para as páginas do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a promessa de Deus a Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diante dessa promessa feita por Deus a Abraão, essa promessa de fato se cumpre na família do Evangelho. Mas a grande questão que vem à nossa memória é se o Cristo de Deus, que olha para as multidões com compaixão, com graça, e no Evangelho de Mateus capítulo 9, 36, disse que Jesus olhava para as multidões e ele percebia que elas eram como ovelhas sem pastor, ele se compadecia delas. Como Jesus enxerga a família do Evangelho? E aí, para enxergarmos a partir da ótica de Jesus, a gente precisa primeiro nos perguntar como a família de Jesus via ele, como a família de Jesus de fato percebia ele. E lá em Marcos, no capítulo 3, se você puder abrir comigo, Marcos 3, versículo 20 e 21. Marcos capítulo 3, 20 e 21. Diz assim, então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Havia tão grande multidão próximo a Cristo, que ele e os seus discípulos não podiam nem se alimentar. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, olha, Jesus está sem comer, está sem se alimentar, porque a multidão o comprime, a multidão o cerca. A palavra de Deus diz que quando ele vê isso, quando os familiares dele sabem disso, eles começam a pensar, eles começam a dizer: ele está fora de si, ele está ficando louco, ele está ficando maluco. E aí, quando a gente vai mais a fundo nas Escrituras, eu queria que você fosse lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 26 e 27. Lucas 11, 26 e 27. Jesus está pregando o Evangelho, anunciando as palavras de Deus. Em Lucas 11, 27, após ele pregar o Evangelho, dizer palavras de vida, a Bíblia diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, depois de Jesus pregar o Evangelho, depois de Jesus dizer palavras de vida, uma mulher no meio da multidão
exclama e ela diz: bem-aventurada aquela que te deu a luz, bem-aventurados são os seios que te amamentaram, Jesus. E ele então parece ir além desse comentário da mulher, e ele diz: não, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 9, abra comigo Romanos 9, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo, diante da incredulidade daqueles que faziam parte dos mesmos laços de sangue que ele, diante da incredulidade dos judeus, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eu acho isso muito bonito. Paulo diz: eu estou falando a verdade, em Romanos 9:1, no Espírito Santo. E no versículo 2 ele diz: eu tenho grande tristeza no meu coração, e eu tenho uma dor incessante dentro do meu ser. Sabe por quê? Porque eu mesmo, Paulo, eu desejaria ser amaldiçoado, eu desejaria ser separado de Cristo, se com isso os meus irmãos compatriotas pudessem de fato crer. Eu desejaria separado por amor de Cristo, para que os meus compatriotas pudessem ter o pleno conhecimento de Deus em Cristo. E aí, olhando para esse texto, e aí eu queria que você voltasse para o Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Quando nós olhamos para esse texto e as palavras do Senhor Jesus, no versículo 46 do capítulo 12, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Quando Jesus estava com o povo, a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora. E alguém então chama a Jesus e diz o seguinte: Jesus, olha, Maria está lá fora, os teus irmãos estão aí fora, e eles querem falar com você. Eles estão querendo falar contigo, Jesus. E família é algo muito bom. E ainda mais para nós, se você teve a mesma experiência que eu, de ter sido criado num lar considerado cristão, a vida muitas vezes ela não apresenta algumas dificuldades para aquelas pessoas que foram criados em lares que apresentam dificuldades, às vezes criados pelos avós, às vezes pais separados. Essas pessoas vão ter um grau de dificuldade muito maior na vida por causa desses processos traumáticos que viveram. E aí, quando nós olhamos para esse texto, e eu queria convidar você também a pensar comigo, lá em João, no capítulo 8, abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 8, como a promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela foi interpretada de forma errada pelos judeus, infelizmente pela maioria de nós. João capítulo 8, verso 36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No verso 37, Jesus diz: bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E Jesus está fazendo a ironia a eles aqui. Jesus está dizendo: eu sei que vocês se acham descendentes de Abraão, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês querem me matar. Isso é uma contradição. Isso está acontecendo, vocês querem me matar como descendência de Abraão, porque a minha palavra não habita em vós. E então eles responderam a Jesus em João 8, 39, e eles disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. E o que Jesus está afirmando é: se vocês fossem de fato eleitos, salvos, remidos, regenerados, se vocês fossem de fato cristãos, vocês fariam as obras de Abraão.
Aí Jesus diz no verso 40, mas agora vocês procuram me matar, eu que tenho falado a verdade a vocês. Abraão não procedeu dessa forma, ou seja, o discurso de vocês é um, mas a prática de vocês é outra completamente diferente. A prática não bate com o discurso é até bonito, a palavra é até eloquente, até maravilhosa, impressiona os ouvidos, mas a prática é diferente. E aí Jesus então diz no verso 41, vocês fazem as obras de vosso pai. Disseram eles, nós não temos pais bastardos, temos um pai que é Deus. E no verso 42 de João 8, Jesus diz, se Deus fosse de fato o vosso pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então Jesus afirma, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês amariam aquele que Abraão amou, que sou eu. E aí no verso 43, Jesus diz, qual a razão? Porque vocês não compreendem a minha linguagem. E Jesus diz, vocês não compreendem a minha linguagem. Ele faz uma pergunta retórica, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, ou seja, ouvindo vocês não ouvem, vendo vocês não veem. Isso não entra dentro de você para lhe moldar, isso entra num ouvido e sai no outro, não é? Eu acho que é uma realidade que Jesus viveu bem parecida a nós como pregadores do genuíno evangelho, que pregamos o evangelho todo domingo, mas muitas vezes parece que nós falamos grego, ou hebraico, ou latim, quem sabe, porque parece que na maioria das vezes a palavra não é compreendida nem assimilada. E aí no verso 44 Jesus disse, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai, vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Jesus faz uma afirmação forte. Vocês pertencem ao pai de vocês. Esses que ouviram a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é judeu que Jesus está falando, é gente evangélica, é gente que tem compromisso com a sua religiosidade, é gente que tem compromisso e tem contato com a Bíblia, e Jesus está dizendo para essas pessoas, não, vocês estão enganados, o pai de vocês não é Abraão, vocês entenderam, a promessa foi feita, mas em vocês essa promessa não tem se cumprido. No verso 46, Jesus disse, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E no verso 47 ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus então afirma, quem é de Deus vai me ouvir, mas quem não me dá ouvido, não vai conseguir me ouvir, porque não é de Deus. E aí no verso 48, os judeus então respondem a Jesus, porventura, não temos razão em dizer que tu és samaritano e que tens o demônio? Perceba o rótulo que eles dão a Jesus. Perceba o rótulo, eles dizem, você é samaritano, porque o judeu odiava o samaritano, e vocês sabem disso. Não temos razão em dizer que você é um desconvertido, um descrente. Nós não temos razão em dizer que você é daquele povo lá que não adora o Deus de Israel. Nós não temos razão em dizer que você tem demônio. E aí fica a pergunta em nossa mente, quem é então a família de Jesus? Quem é a família que o reino de Deus estabeleceu como família de Jesus? Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você em Mateus 12, 48, que a família de Jesus é a pergunta que nós precisamos nos fazer quando ele perguntou àquele homem que lhe trouxe o aviso para dizer, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. No verso 48, Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é a família de Jesus na terra? É muito bom ter família, é muito bom ter um lar alicerçado. O grande problema é quando nós não entendemos aqueles que não tiveram lá alicerçado como o nosso. O grande problema é quando nós somos tomados, muitas vezes, por uma certa superioridade e nos achamos escolhidos antes da hora. E quando desconsideramos
Como a Escritura diz em Romanos 9:25, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. É quando nós desconsideramos, como diz o Senhor Jesus em Mateus 21, versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado agora a um povo que vai dar os frutos do reino. É quando nós desconsideramos que agora, por meio de Cristo Jesus, a salvação, ela não vem por meio da tribo, por meio do clã, ela não vem por meio das nossas afinidades familiares. A família tradicional brasileira, lamentavelmente, está cheia de falso moralismo, farisaísmo e justiça própria. Eu lamento profundamente, irmãos, que muitas vezes nós acreditamos na salvação dos nossos entes queridos somente pelas nossas preferências ideológicas, preferências religiosas e pessoais. Eu lamento profundamente que nós acreditamos na salvação da nossa tribo e do nosso clã simplesmente por as pessoas serem semelhantes a nós, quando na realidade agora a salvação é demonstrada onde cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por mais que gostemos das pessoas que mais amamos, por mais que tenhamos afeição pelas pessoas que amamos, é preciso compreender de que não é possível ninguém que amamos salvar as nossas vidas. Não é possível de forma alguma, pelos laços afetivos e pelo desejo que você tem ou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, daqueles que você ama, de serem salvos. Isso não significa, evidentemente, de que eles serão salvos. Não adianta ter papai e mamãe que amam a Jesus se você não ama a Jesus. Não adianta ter um cônjuge que ama a Jesus se você não ama a Jesus. Porque diante de Deus, irmãos, agora, os que são filhos de Abraão, não é mais simplesmente por laços de sangue, ou por fazer parte da família A, da família B, ou da família C. Agora, a pergunta que Jesus está fazendo a você é: quem é a minha família? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Conta-se uma história em que Jesus cura uma mulher no dia de sábado. E Jesus diz então: por que motivo eu não deveria livrar deste cativeiro essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa por 18 anos? E a Bíblia diz que para o judeu Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E nós vamos então, lamentavelmente, discriminando todas aquelas pessoas que não tiveram muitas vezes o aconchego que nós tivemos de um lar. Vamos discriminando aquelas pessoas que tiveram traumas que nós não tivemos. E aí fazemos da igreja um lugar para pessoas perfeitas, discriminamos os doentes, associamos as fraquezas das pessoas ao nosso bel prazer e condenamos tudo e todos. E eu nunca vi de forma tão covarde, de forma anti-evangelho, de forma tão abrupta, horrenda, esses televangelistas da televisão que exaltam a família tradicional brasileira são verdadeiros hipócritas, que lamentavelmente pregam moralidade e não o evangelho, e que destroem vidas, destroem famílias e pregam o evangelho sem Cristo. É lamentável o tempo que nós estamos vivendo, onde se tem feito acepção de pessoas, onde as pessoas são tratadas pela conta bancária que tem, onde as pessoas são tratadas pela sua capacidade, onde as pessoas são tratadas por aquilo que podem oferecer e não por aquilo que são, imagem e semelhança de Deus. Eu lamento, irmãos, profundamente em que a família tradicional brasileira, ela erroneamente acredita de que pode salvar a todos aqueles que são iguais a ela. Eu lamento profundamente que nós criticamos as prostitutas, os adúlteros, criticamos lamentavelmente tudo e todos, e nos esquecemos muitas vezes dos princípios elementares da palavra de Deus. Em Provérbios 6,16, a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina:
O Senhor aborrece olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E em sétimo lugar, aquilo que a alma do Senhor abomina, não só aborrece, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. E eu lamento profundamente que nós elegemos pecados que consideramos que levam para o inferno e pecados que nós achamos que não vão levar para o inferno. E é por isso que, lamentavelmente, meus amados irmãos, nós temos vivido um tempo onde os crentes têm usado a boca para falar palavrões como se fosse a coisa mais comum do mundo. Fala o que dá na telha, solta palavrão. Lamentavelmente eu nunca vi um tempo, eu nunca vi, se você tem notícia disso, como nós temos visto pela televisão, pastor que abusa de irmão, porque para mim isso não é pastor, isso é um lobo. Quando a Bíblia diz acerca da língua, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas a que for boa para promover graça e edificação aos que o ouvem. É um tempo que nós voltamos ao obsoletismo, à escuridão. Há um tempo onde o apóstolo Paulo, homem tremendamente usado por Deus, nos perguntaria: quem que enfeitiçou vocês? Eu quero saber de vocês agora são salvos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus ou pelas obras da lei? Foi pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Nós chegamos num tempo, irmãos, onde precisamos pregar novamente, como disse Paulo em Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou agora crucificado com Cristo, eu morri para a lei. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E diante desse cenário, onde pessoas se sentem como as quartas pessoas da Santíssima Trindade, nós não podemos chamar isso de igreja. Nós não podemos chamar mais maridos que destroem suas esposas que destroem seus maridos, filhos que desrespeitam seus pais, pais que provocam a ira dos seus filhos. Nós não podemos mais tolerar, irmãos, não é o outro, mas nós não podemos mais tolerar esses pecados em nós. Nós não podemos esquecer de que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele se fez maldição em nosso lugar. E agora, irmãos, qualquer um que vier a Cristo pode ser aceito e acolhido na família do Evangelho. Mas nós temos um costume terrível. Quando é alguém que a gente ama, da nossa família, a gente passa a mão na cabeça. Mas quando é o pecado daqueles que nós não amamos, nós queremos a justiça sendo feita. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu te faço de novo a pergunta que Jesus fez: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Paul Washer diz: você tem uma doutrina da salvação reformada? Parabéns, o diabo também tem. Vocês se orgulham de ter uma boa doutrina? Muito bem, Satanás também. E não existe reforma, diz o Paul Washer, a menos que a palavra de Deus penetre no seu coração e transforme todos os aspectos da sua existência. É por isso que, infelizmente, nós temos sido enganados por Satanás, crendo que a família do Evangelho é a família tradicional brasileira. Não necessariamente. Maria Madalena era uma mulher de vida suspeita. Jesus expulsou vários demônios dela. Uma mulher adúltera que Jesus perdoou. Zaqueu, publicano.
Gente que às vezes não teve as nossas estruturas, não teve as nossas bases e alicerces, e podem estar na glória. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis, Jesus. Eu sei que os evangélicos não gostam de Jesus, eu sei disso. Os evangélicos amam Paulo, adoram Davi, amam Elias, mas detestam Jesus, porque com Jesus a palhaçada acaba. Com Jesus o circo está desmontado. Agora, com Jesus, todo aquele que vier a Ele por meio da fé, em arrependimento, independentemente do lar onde tiver nascido, pode ser salvo. Sabe o que ele disse? Os publicanos e as prostitutas. É Jesus falando. Se não acredita, por favor, não perca seu tempo. É Jesus que está dizendo isso. Eu levo ele muito a sério. Eu amo Paulo, adoro Elias, mas minha chave hermenêutica é Cristo, sempre será. Jesus diz: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Isso é muito forte. Jesus está dizendo para o judeu, e isso leva ele à crucificação. Ele está dizendo: Deus vai tirar e vai dar um povo que vai dar os frutos do reino. Porque eles estão entrando antes, porque eles têm se arrependido e crido. Vocês sabem, jovens e adolescentes e os demais amados irmãos, de que o C.S. Lewis foi criticado por muitos teólogos conservadores por ser o autor das Crônicas de Nárnia. Muitos disseram: ele está inventando novidade, ele está trazendo a nova doutrina que a gente nunca ouviu. E ele disse: podem criticar, podem falar, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu não estou trazendo novidade nenhuma. Só tem uma coisa que eu quero dizer a vocês: eu sou um pagão convertido, vivendo no meio de puritanos apóstatas. Foi isso que ele disse. Eu sou um pagão, miserável convertido, vivendo no meio de puritanos apóstatas. Essa é que é a verdade. A família tradicional brasileira da igreja evangélica, lamentavelmente, não muda essa nação. Não transforma essa nação. Nós temos mais de 50 milhões de evangélicos. E esse país é um dos países mais corruptos da terra. A gente importa e exporta pornografia todo ano. O Steve Larson, pregador reformado, gosto muito de lê-lo. Ele disse que o inferno está cheio de pessoas religiosas que nunca nasceram de novo. E o céu está cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Mas a pergunta prossegue: quem é de fato a família de Jesus? Quem é a família do Cristo? Em segundo lugar, eu quero dizer a você que a família do Evangelho é qualquer discípulo de Jesus Cristo, é membro da família de Deus. Versículo 49. Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus faz uma pergunta retórica, que ele já sabia a resposta. Ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então ele estende a mão para os discípulos. Ele estende a mão para os seus discípulos, para os seus alunos, para os seus aprendizes. Ele estende a mão, irmãos, para samaritanos. Ele estende a mão para judeus que se arrependeram, os poucos. Ele estende a mão para gente pecadora. Ele estende a mão para gente complicada. Ele estende a mão para gente que não tinha nada a oferecer a Deus. Ele estende a mão a gente que precisa de médico, porque ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque ele disse: os sãos não precisam de médico. Por isso é que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Se você entra aqui nesse lugar para medir os irmãos, fica na sua casa. Os sãos não precisam de médico. Se você acha aqui lugar como um tribunal e não um hospital, fique em casa, não perca tempo. Eu não preciso do seu dinheiro. A igreja não precisa da sua oferta. Pastor não precisa do dinheiro de ninguém. Quem sustenta ele é Cristo. Nós não estamos aqui interessados naquilo que você tem. Nós estamos interessados aqui em vidas humanas.
Porque Jesus não morreu por bens materiais, Jesus morreu por vidas, por pessoas. Não perca o seu tempo esquentando banco de igreja, vivendo como um santo domingo e como diabo de segunda a sábado, a domingo, sei lá. Não perca o seu tempo. Deus não precisa de você. Difícil dizer isso hoje, mas é verdade. Deus não precisa de você. O que Deus quer é quebrantamento de coração. Deus quer vida consagrada diante dele. É isso que ele quer. Porque se o seu nome, grave isso que eu estou lhe dizendo, está escrito no rol de membros de uma igreja, seja a nossa, seja qualquer uma, ouça, seu nome pode estar escrito no rol de membros de uma igreja, mas pode não estar escrito no livro da vida. Isso é muito grave. Não adianta ter o nome escrito, batizado, batizada. Pode ser que esteja escrito nas atas. Pode ser até que as pessoas da cidade olhem para você e digam: lá, cristão, cristã. Não importa a idade que você tem, não é o tipo de tempo de convertido que você tem. Mas a única coisa que para Deus importa é se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que vai importar. Eu fico imaginando Jesus dizendo: eu mandei vocês fazerem discípulos e não membros. Membros nós temos muitos, discípulos temos muito poucos. Discípulo, aprendiz de Cristo. Qualquer discípulo de Jesus Cristo é membro da família de Deus. Deus conhece o seu coração. Eu não conheço. Você pode enganar quem você quiser, seu pastor, sua igreja, seus pais, mas a Deus ninguém engana. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E Jesus orienta na sua palavra, em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Ele diz aos seus discípulos, e não meramente aos membros da igreja. Tem muita gente, irmãos, que é membro de igreja, mas que a consciência já foi cauterizada de tal forma pelo pecado, que não há mais nenhum tipo de arrependimento, de nada. Já tão cauterizada, que agora relaxou. Relaxou. Não luta contra o pecado, não tem vida de oração. Aliás, tem gente que nem consegue orar, porque a oração significa dizer que eu não estou no controle. Tem gente que quer controlar Deus até na oração. Tem um bocado aí que bota Deus no canto da parede, determina e profetiza, e parece que Deus é um boneco, é um palhaço. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E olha para cá, tem um detalhe muito importante nesse texto de João 13, 34, 35. Jesus diz assim: nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos. Olha aí, 2 pontos. Nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos. É o quê? Se eu cantar bonito, aleluia, Senhor. Se eu pregar com fogo, com fervor, não. Se eu for viver num pragmatismo louco, não. Se eu tiver dons e talentos que os irmãos vão dizer: nossa, como ela é espiritual, como ele é espiritual, parabéns, nossa. Nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos. Se vocês construírem um grande templo, vão conhecer que vocês são meus discípulos. Vão dizer: ó, a igreja batista é a igreja mais potente da cidade. Você já viu que prédio? Não. Eu digo a vocês que a igreja evangélica não gosta de Jesus. Vocês estão achando que eu estou inventando alguma mentira? Eu estou falando alguma bobagem? Nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos. 2 pontos. Se vocês se amarem uns aos outros.
Mas depende para nós quem é o cabeça da igreja. Se o cabeça da igreja para nós for Moisés, for Abraão, Davi, Paulo. Eu sempre tive o meu pai como um exemplo, e na relatividade dele, ele me foi perfeito. Porque homens são relativos, são falhos, né? Mas na relatividade dele, ele me foi perfeito. Mas nem por causa disso, ele é o meu maior exemplo. Eu tenho um exemplo muito maior. Maior do que meu pai, maior do que Paulo, maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que os pastores que me discipularam, muito maior. Homem para mim é Jesus. Profeta para mim é Jesus. Mestre para mim é Jesus. Filho para mim é Jesus. Dona de casa para mim é Jesus. Empregado para mim é Jesus. Patrão para mim é Jesus. Sacerdote para mim é Jesus. Pastor para mim é Jesus. Jesus. Jesus que não calunia o próximo. Jesus que não mente. Jesus que não adultera. Jesus que se deprime quando a depressão é justificável. Jesus que não teme nada. E Jesus que teme. Ele é o meu maior exemplo. É com ele que eu quero parecer. E ele cabe inteiro na minha personalidade, e a minha personalidade inteira pode se converter ao caráter dele. Qualquer discípulo pode ser acolhido na família do Evangelho. Qualquer discípulo de Cristo. Porque o amor de Deus é dado não a quem merece, mas a quem precisa. O amor de Deus é dado não a quem merece, mas a quem precisa. É a quem não tem nenhuma outra esperança a não ser Cristo. É quem não tem nada para oferecer. E vazio de si pode ser cheio dele. Então, que em nome de Jesus, a gente pare de pensar que a família do Evangelho é a nossa. Não é. Até porque não existe família perfeita. A família do Evangelho está cheia de pessoas imperfeitas. Aquele ladrão arrependido na cruz que disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, é irmão de Jesus. E aí, você aceita que ele seja o seu irmão também? Aceita? Você precisa aceitar, porque Jesus disse que se não pode amar o irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê, não. Você precisa. Se você não aceitar o pacote todo, não dá para aceitar o pacote. É simples. Você pode até ficar com raiva de mim, não tem problema, mas é simples. Você aceita um ex-assassino ser seu irmão, irmão de Jesus e seu? Só é ler o Novo Testamento. O apóstolo Paulo matava os cristãos e perseguia criminosamente a todos eles. Você aceita um ex-assassino como seu irmão? Aceita um ex-ladrão como Zaqueu?
roubava do povo judeu, e depois disse: a quem eu defraudei eu vou restituir 4 vezes. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse é filho de Abraão. Você aceita? Você aceita gente diferente de você? Ou você acha que no céu vai ter apenas quem é a sua imagem e a sua semelhança? Quem tem os mesmos gostos, costumes, hábitos e pensamentos que você? Você acha que no céu vai ter gente que é a sua imagem e semelhança? Quem foi que te iludiu com isso? Aonde você viu isso? Quem te contou essa mentira? De que profundeza do Hades veio essa mentira? Família do Evangelho, irmãos, acolhe muita gente que a gente despreza. Porque a graça de Deus, ela não pode ser manipulada. Esse é o grande segredo. Homens manipulam, pessoas manipulam, mas a graça não pode ser manipulada. Porque graça é favor imerecido e é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o